Então você tá querendo ficar todo estiloso? Corre na loja e procure a aba do canal do gráfico e adquira nossas estampas personalizadas. Também sendo possível adquirir direto pelo nosso canal do YouTube na aba loja. Corre e venha usar as nossas estampas exclusivas. E aí pessoal, sou Bruno Pascoal, estamos em mais um canal do gráfico. No vídeo de hoje nós vamos ver margem, segurança e sangria de um livro lombada quadrada, inclusive também o espacinho da lombada. Vale frisar que já temos um vídeo aqui no canal mostrando como calcular a lombada de um livro, ou pelo menos como ela deve ser feita, tá? Lembrando também que eu vou estar dando um exemplo com um livro 21 por 28, mas a lógica é a mesma para qualquer outro formato que você for fazer de livro, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, você precisa saber qual que vai ser o tamanho do seu livro. No caso, como eu falei, eu vou estar usando um livro de formato 21 por 28, só que eu trabalho com milímetros, tá? Então, eu vou estar trabalhando, por exemplo, com 210 por 280. Só que vamos lembrar que isso que eu estou falando seria no caso de uma página, nós vamos ter duas. Então eu vou abrir aqui a calculadora e a primeira coisa que a gente vai fazer a gente precisa de duas páginas, a altura não muda, tá? Eu tô com esse livro aqui como exemplo, então o 28 não vai mudar. Se eu tenho 21 aqui e tenho mais 21 aqui da contracapa, capa contra capa, então vamos lá, 21. Lembrando que estamos em milímetros, então eu falo 21, mas são os 210, tá? 210 milímetros são 21 centímetros. Vezes 2, temos 420 milímetros. Isso é o equivalente ao nosso livro aberto com a capa e com a contracapa, mas falta a nossa lombada. Então vamos supor que você já tenha a medida da sua lombada e só um exemplo, tá? A minha lombada vai dar 10 milímetros, ou seja, mais 1 centímetro. Então você pega esse valor aqui e agora que você tem o seu valor da sua capa e da sua contracapa, você vai somar o valor da lombada. Como estamos falando em milímetros e eu falei 10 milímetros, coloco aqui 430. Então no Corel, quando eu for montar a minha arte aberta, que vai ser capa, contracapa e lombada, eu tenho que ter 430 milímetros. Então é desse tamanho que eu vou fazer a largura da minha página. Então vamos lá, estamos em milímetros já, 430 milímetros. A altura não vai mudar, porque a altura continua a mesma coisa. Eu vou colocar 28. Vou colocar aqui um nome qualquer, capa, e beleza. Criei, isso é o tamanho do meu livro. Só que nós temos que trabalhar também com a margem de segurança e a sangria. Temos aqui uma régua, eu vou arrastar ela só um pouquinho. Para quem não sabe, o Corel funciona quase como uma calculadora em algumas coisas e vocês vão ver por quê. Ele se baseia na régua, tá? Aqui está o ponto zero desse lado e do outro lado o ponto zero está aqui embaixo. Então vamos supor, essa minha linha que está na vertical, se eu simplesmente digitar 0, pronto, ela vai ficar colada ali no zero, no começo da minha página. Então o que eu vou fazer agora? O tamanho do meu livro não é 21 cada página, cada lado desse, 21 é o tamanho da capa e 21 é o tamanho da contracapa? Basta eu vir aqui, eu vou duplicar essa linha. Bruno, como duplicar? Depois que você seleciona a linha, aperta o botão mais do seu teclado, ele vai duplicar ela. E se você vier aqui no eixo, ele não está mostrando zero, zero é a posição. Se você colocar mais e colocar a medida, ou seja, o tamanho de uma das páginas, ele vai andar. Então se eu criar um retângulo aqui entre essas duas linhas, eu vou colocar aqui para alinhar as diretrizes, que aí ele vai colar numa linha a outra. Pronto, ele me deu aqui. Realmente ele tem 21 ou 210 milímetros de distância entre uma linha ou outra, ou seja, o tamanho de uma das páginas já está aqui. Imaginando que o meu livro está aberto, tá? O lado que vai ficar para sua esquerda é o da contracapa, porque vamos imaginar que você está olhando de frente, então isso daqui vai estar virado para mim. Minha contracapa tem 21. O que eu preciso ver agora? Quanto que eu tenho de lombada? Não eram 10 milímetros que a gente usou como exemplo? Então vou deletar isso aqui, vou fazer o mesmo processo. Duplico essa linha guia, aí eu venho aqui mais 10 milímetros. Pronto, ela deslocou mais 10. Vamos conferir se ficou com 10 milímetros mesmo? Ficou. O que são esses 10 milímetros? Que é o que está marcando aqui para mim, tá? Esses 10 milímetros são a lombada, o tanto que eu tenho de lombada, que foi o que a gente já calculou, no caso, ou a gráfica passou para a gente.
Após isso, basta fazer mais uma vez o processo. Vamos duplicar aqui, eu preciso chegar no final da minha capa. Então, quanto que me faltava? Faltava 21 milímetros a mais. Eu venho aqui, mais 21. E pronto, ele caiu aqui para mim. Então, significa que se eu medir aqui também, de uma linha aqui a outra, eu tenho 21 milímetros. Se eu medir essa outra aqui, 21 milímetros. E se eu medir aqui o meio, que é onde vai ser minha lombada, deram os 10 milímetros. Perfeito, então a gente já tem as linhas guias marcando onde são as separações, tá? Lembrando que se não estiver colando nas suas linhas guias, venha em alinhar A e deixe ativada a caixinha das diretrizes, tudo bem? Agora a gente precisa de uma linha guia para a gente se basear na parte de cima e de baixo. Por quê? Para as coisas ficarem coladas lá. Vou puxar uma linha aqui para baixo, mesma coisa, eu posso vir aqui, 0, beleza. Agora eu quero que chegue lá em cima no topo. Eu posso simplesmente puxar aqui e colocar direto o tamanho, ou poderia ter duplicado essa linha guia de baixo também. Então, como eu já sei a minha altura, que é 280, porque o que ele vai se basear? Da onde que é esse 280? É do ponto 0 subindo, ou seja, lá no plano cartesiano, o y está subindo, então ele vai dar 280. Pronto, chegou. Agora a gente já tem delimitado o espaço de cada coisa. O espaço da minha capa, que vai ser esse daqui, o espaço da minha contracapa, que vai ser esse aqui, e o espaço da minha lombada. Bacana. Só que a gente precisa agora das nossas margens de segurança e sangria. Um livro lombada quadrado, diferente, vamos supor, uma revista brochura geralmente, o ideal não é você deixar só com 3 milímetros de sangria. Sangria é tudo que vai ser cortado, mas vamos supor, eu tenho essa foto aqui. Se eu não quero que fique um filete branco no final, eu tenho que fazer essa foto passar do tamanho, que é a sangria. Temos um vídeo também mostrando o que é sangria, o que é margem de segurança. Vou deixar o link aí na descrição e no card que vai explicar melhor o que é isso. Vamos focar nesse vídeo só como delimitar e qual a margem e sangria ideal para cada situação. Então qual que é o jeito mais fácil? Sangria, você precisa de no mínimo do mínimo 5 milímetros quando você vai trabalhar com lombada quadrada. Eu recomendo que, como você às vezes não sabe em qual tipo de gráfica que você vai rodar, se elas têm uma variação maior ou menor, trabalhe com 7 milímetros de sangria pelo menos, tá? Então vou colocar aqui 7 milímetros no toque do meu cursor e vou clicar nessa linha guia aqui de cima. O que eu vou fazer agora? Aperto o meu botão mais, que ele duplica, toda vez que você seleciona um objeto no Corel e aperta mais, ele vai estar duplicando aquele objeto, beleza? Fiz isso, eu vou dar um toque com a setinha do teclado para cima. Ele deslocou 7 milímetros para mim. Então eu vou fazer a mesma coisa com todas as outras linhas guias que estão nas extremidades, tá? Vou pegar aqui na minha esquerda, mais toquinho para a esquerda, na direita, mais toquinho para a direita, na de baixo, clico, mais toquinho para baixo. Então já deslocou. Tudo esse espaço que ficou entre uma linha guia e outra são dos 7 milímetros. O que a gente pode fazer, inclusive, para facilitar o entendimento? Eu vou pintar essas linhas externas, eu vou pintar elas com uma cor diferente. Como no caso vai ser a sangria, eu vou pintar elas de vermelho, tá? Então, no caso aqui, quem conhece já no Corel, o contorno é o caso do que vai ser preenchido na linha guia. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, se eu clicar fora, pronto. Ah, quer conferir a cor que está pintada? Clica aqui, ela vai estar aqui embaixo. Então eu vou deixar em vermelho. Agora a gente vai fazer a nossa margem de segurança. Margem de segurança é tudo aquilo que a gente não quer que seja cortado. Então vamos supor, o título, o nome do autor, o título do livro tem que estar dentro da margem. Então como a gente vai fazer? É o mesmo processo. Margem de segurança você pode trabalhar também com no mínimo 5 de margem de segurança. Se você confia muito na qualidade da gráfica, trabalhe pelo menos com 5. Se é uma gráfica nova, tenta trabalhar com 7 milímetros de margem aí também, que é mais indicado. E é o que eu vou fazer. Aqui no meu cursor já está 7 mesmo, então eu dou um toquinho com o mouse, aperto mais, entro aqui para a esquerda. E a mesma coisa. Vocês estão vendo que o que eu estou fazendo é o inverso? Antes eu estava clicando, duplicando e jogando para fora. Agora eu estou jogando para dentro. E é a mesma coisa, eu vou fazer em todas as extremidades, tá? Para dentro. Para dentro. E vamos pintar com outra cor essa linha guia para a gente saber. Aquilo é uma margem de segurança. Ali é onde a gente quer que no máximo chegue ali as coisas importantes. No meu caso, eu vou pintar de verde. Então vou selecionar elas todas aqui. Se você pressionar o Shift, você pode sair clicando nas linhas guias, você vai selecionando elas juntas antes de aplicar alguma coisa, tá? É uma forma também. Vou clicar com o botão direito do mouse,
pintou aqui o contorno, se eu clicar fora, elas estão pintadas. Então legal, então agora eu tenho o azul é o meu corte, vermelho a minha sangria e verde a minha margem de segurança. Só que eu também preciso de uma margem de segurança no caso aqui da minha lombada. Por que eu preciso disso? Vamos supor, aqui o nome do autor não ficou nessa... Eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar deixar bem próximo aqui, que tem uma dobra, um vinco da capa. Esse vinco é o que acontece quando ela abre aqui. Senão, não tem jeito. Ela precisa fazer esse vinco já que ela é colado. Então, como a gente vai fazer? A gente precisa trabalhar com uma margem... A margem que eu uso geralmente para não ter problema com nenhuma gráfica, eu uso 1 centímetro, ou seja, 10 milímetros. Coloca aqui no seu cursor e o processo é o mesmo. Clico aqui na linha da lombada, dou um toquinho para fora. Clico aqui na linha do outro lado da lombada, dou um toque para fora. Então eu vou ter 10 milímetros de distância entre uma e outra. Ó, 10 aqui e o tamanho da minha lombada, que também era 10. Vale lembrar que tudo isso eu estou vendo aqui, tá? As medidas que eu estou falando. Então vou selecionar aqui, apagar isso que eu não vou precisar mais. Então a gente tem o nosso gabarito pronto. Então só para vocês poderem entender, vou colocar aqui. Beleza, aqui eu delimitei o que é a minha capa, vou deixar minha capa aqui em vermelho. Beleza, eu marquei aqui para facilitar. Então aqui eu tenho o tamanho da minha capa, tá? Que deu o 21 por 28. Tenho o tamanho da minha contracapa, 21 por 28. E tenho o tamanho da minha lombada, que deu 10, que é o que eu tenho de lombada, por 28. Lembrando, a lombada vai variar de acordo com o papel, com a quantia de página, tá? Vou reforçar isso, temos um vídeo explicando sobre a lombada. E temos um também sobre margem de segurança e sangria. Então, beleza, aqui está delimitado o que é o que. Só que agora a gente tem que ver o que é importante. O que for importante da minha capa, que não pode ser cortado, ela vai ter que ficar dentro da minha margem de segurança. E a mesma coisa vale para minha contracapa. Ó, não vai, primeiro na capa, não vai ser cortado, não vai ser afetado, não pode pegar um vinco, uma dobra em cima, vai ficar aqui. E para minha contracapa vai ser a mesma coisa. Essas vão ser minhas margens. Vale a mesma coisa também para sua lombada, tá? Um outro detalhe importante para a lombada, na verdade 2 detalhes que são muito importantes, é que às vezes as pessoas colocam o texto da lombada de forma errada. Vocês estão vendo que a minha lombada ficou aqui dessa maneira? Porque o texto, o equivalente à cabeça do seu texto, tem que ficar virado para a capa. Para a hora que o seu livro estiver deitado numa mesa bonitinho e a capa estiver para cima, o seu título ou o que quer que esteja escrito da sua lombada não fique de ponta cabeça, porque senão a capa do livro vai estar para cima e o título vai estar de ponta cabeça e aí fica feio, né? Então prestem sempre atenção nisso. E também existe uma outra margenzinha interna da lombada, que você não pode deixar o texto colado numa linha ou outra, porque senão qualquer variação aqui na dobra, o seu texto vai ficar uma parte escondida, uma parte para fora, fica feio. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e vamos deixar uma margenzinha de pelo menos 1 milímetro, 1 milímetro e meio. Vamos trabalhar com 1,5 milímetro. Então vou colocar aqui 1,5 milímetro e mesma coisa. Vamos pegar nossa linha guia, vou vir aqui, jogo para dentro, jogo para dentro. Pode pintá-la de verde também para ficar igual às margens, tá? Para facilitar. E beleza, o seu texto ele tem que no máximo estar colado nessa linha guia. Se tiver menor, não tem problema. Ele não pode estar passando. Vamos supor, se o meu texto... Estou esticando aqui, mas só para mostrar, tá? Meu texto está passando assim, já está errado. Ele pode ter uma variação e um pedaço do texto da lombada vai ficar na capa ou um pedaço ficar na contracapa, que não é o que a gente quer. Então vou deixar aqui para dentro, tá bonitinho. Mais um detalhe, aqui eu mostrei o preenchimento como se fosse dentro da margem, mas vamos supor que isso é o fundo. O fundo, eu quero que ele vá até o final, então eu tenho que jogar ele até a minha sangria, tá? Joguei para cá, lembrando que ele tem que ficar colado na minha lombada e a mesma coisa a minha contracapa, tá? Então vou jogar ela para cá, tem que ir até a minha sangria, ou seja, até a linha vermelha que a gente deixou marcado aqui. Mesma coisa a minha contracapa. Deixei tudo lá bonitinho, aí o texto, por exemplo, um texto, uma foto que eu não quero que seja cortada, que eu não quero que seja dobrada, ela vai ter que ficar, por exemplo, aqui no limite da minha margem de segurança, que foi o que a gente deixou aqui em verdinho, tá? Que é esse daqui, eu esqueci de pintar essas margens internas aqui também de verde.
Tudo que for margem de segurança pode deixar verde por padrão, só para facilitar para você poder visualizar. Então tá aqui, tudo que chegar até aqui tá salvo. Passou disso, opa, tá colado no corte. Vai cortar o seu texto. Não é o que você quer, então vamos trazer aqui para dentro. Lembrando que eu estou esticando, mas só para poder exemplificar, tá? Eu não recomendo que estiquem fontes. Então legal. Na minha margem de segurança, que é a minha linha verde, tudo que eu não quero que seja cortado. Então vamos supor, a minha capa, eu poderia até deixar o texto dela aqui em cima ou aqui embaixo. Mesma coisa vale para minha contracapa. Eu poderia deixar aqui em cima ou aqui embaixo. Lembrando que ela está sempre colada nessas margens de segurança que nós criamos. Lombada também, mesma coisa. Às vezes você quer ter um texto aqui em cima e um texto, um segundo texto, ou a logo, alguma coisa assim lá embaixo. Você pode ter também, ó. Vou trazer aqui, ficando dentro da sua margem, não tem problema. Mas e aí, Bruno, e como que funciona a parte interna? Eu vou duplicar essa página aqui no Corel. No Corel tem essa vantagem, como a capa e contracapa tem o mesmo tamanho, tudo, ficou igual, só inverteu. Então no caso, eu vou pegar aqui minha capa, contra, lombada, vou copiar. Eu copiei e colei isso aqui só para mostrar a posição onde vai ficar, porque ela na verdade vai ser espelhada. Então minha capa vai estar aqui, e minha contra aqui e minha lombada aqui. Na verdade, o verso da minha capa, vou até colocar aqui, então tá aqui. Já inverti, o verso da minha capa tá aqui, minha capa tá aqui. Então quando você estiver olhando de frente o seu livro, deixe o seu livro aberto de frente para você, sua capa vai dar do lado direito, sua contra do lado esquerdo. Por que eu tô frisando isso? Eu mesmo já fiz invertido, a contracapa aqui do lado direito e a capa do lado esquerdo, e sim, rodou, perdi todo o material. Então muita atenção com isso. Já aqui com o verso da nossa capa vai ficar do lado esquerdo e o verso da nossa contra do lado direito. Na lombada, o que eu ponho na lombada, Bruno? A lombada é onde vai passar cola, então você não coloca nada, você não deixa nada impresso ali. É melhor, é mais fácil de não ter nenhum problema da cola grudar no papel, deixa em branco. Então você aí vem com a imagem que você for sangrar do tamanho da sua página. Aqui tá dando 21,7 porque tem mais o 7 de sangria daquele lado, tá? Mas vamos supor, só de área de corte a corte mesmo, 21. E você faz a mesma coisa com a sua contra, beleza? Aí a lombada em si você deixa em branco. Então, como puderam ver, não tem muito segredo. Essa é a margem de segurança e sangria que você trabalha com qualquer livro lombada quadrada. Lembrando que isso é uma margem mínima, tá? Você pode trabalhar com mais, não tem problema. Então vamos supor, o livro é 15 por 21, mas é lombada. Você vai trabalhar com a mesma coisa, 7 de sangria para cada lado, 7 de margem de segurança para cada lado interna. E aqui também você vai trabalhar com 1 centímetro de margem de segurança do vinco, da lombada para o vinco para fora, e dentro 1,5 mm pelo menos de uma margem de segurança da lombada. Fazendo isso, você vai evitar de ter problema de cortar algo que é importante, dobrar algo que é importante, ou simplesmente ficar sem sangria e ficar um filete branco ou alguma coisa assim. Se esse vídeo te ajudou, senta aquele like, compartilha, se inscreve caso ainda não seja inscrito e não deixe de indicar o canal para os amigos. E claro, se tiver novas sugestões, se ficou alguma dúvida, coloca logo abaixo aí nos comentários. É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal, um forte abraço para todos vocês e falou!